Boa noite a todos, gente. Bem-vindos a mais uma Quartas com Emmanuel. Nós vamos começar o nosso estudo de hoje de uma maneira diferente. O pessoal que está aqui com a gente agora, eu propus que a gente visse um vídeo para dar início à oração inicial. Eu vou abrindo o vídeo aqui. Depois eu falo para vocês da maneira que esse vídeo chegou para mim. É um videozinho curto, de 3 minutos. Só ver se está... ele entrou na tela aqui. Está na tela para vocês, mas para mim ele não vai dar para eu passar. Espera aí. Ele entrou de uma maneira diferente. Só um minuto. Agora ele vai. Partilhando. Ele vai ficar meio de compridinho assim, porque foi gravado num celular, tá? Mas o importante é a mensagem aí que ele está trazendo para a gente. Vamos lá. Oração de agradecimento à existência. Eu agradeço ao universo por me dar a oportunidade de estar aqui, nessa vida, nessa encarnação, nessa existência e nesse corpo, por poder expressar a minha divindade através do amor que sou e por contribuir para a composição dessa bela realidade da qual faço parte. Eu me perdoo por todos os males que cometi, consciente ou inconscientemente, a todos os seres que partilham desse momento da existência comigo. Eu me redimo por todos os pensamentos, palavras e atitudes que vão contra a verdade daquilo que sou, daquilo que tudo é, o amor. Eu agradeço por todos aqueles que já cruzaram ou ainda cruzarão o meu caminho. Agradeço pelos amigos, amores, pais, irmãos, homens, mulheres, crianças, idosos, conhecidos ou desconhecidos. E reconheço que nossas vidas precisavam se encontrar nessa jornada terrena por razões superiores à minha limitada compreensão. Eu rogo para que minha mente se mantenha clara e meu coração puro, para que minhas palavras e atitudes gerem nada além de clareza e oportunidade de aprendizado amoroso para mim e para todos os meus semelhantes. Oro para que meus dias sejam sempre fluidos e meus pensamentos livres da dúvida, da inveja, da raiva, da preguiça ou do medo. Eu agradeço ao universo por habitar nesse lindo planeta fértil e abundante, de infinita diversidade de fauna e flora, que me protege e abençoa com seus alimentos, ar, água e recursos necessários para minha sobrevivência e curta passagem por aqui. Sou grato ao Divino por me presentear com esse corpo magnífico, um verdadeiro milagre que me permite experienciar a vida, sentir sensações, transformar ideias em ação, expressar o amor, partilhar aprendizados e dar forma ao que antes não possuía. Agradeço por existir da forma como sou, com minha mente, corpo e coração, da forma como são. E reconheço a importância do meu lugar nesse infinito quebra-cabeça chamado realidade. Que todos os seres possam partilhar do meu amor, da minha bondade, da minha alegria, da minha sabedoria e dos meus méritos. Que todos os seres sejam livres e felizes. Hari Om. Não sei se vocês viram a profundidade, né, da mensagem. E quando ele coloca, claro, o meu, né, que a minha existência, que a minha força, que o meu amor, que a gente possa pôr esse meu como o nosso eu superior, que cada um de nós possuímos. E a história dessa oração foi assim: hoje à tarde eu estava aqui preparando a nossa noite de estudo, que eu não tinha ainda conseguido preparar.
porque, para quem não sabe, a gente está passando por momentos bem difíceis aqui na minha família. Estamos todos contaminados com a Covid, e a Covid afeta também a memória da gente. Eu estava com muita dificuldade de me concentrar, de ler a Bíblia, de fazer a proposta que a gente faz aqui, né? Eu leio a parte inicial, uma Bíblia, depois eu venho parágrafo por parágrafo. Eu até tinha comentado com o Davi que eu ia tentar, se eu não conseguisse, eu ia passar. Ele já tinha me oferecido ajuda, que ele ia assumir. Aí eu falei, olha, a gente está passando por tanta coisa, orando. Sem orar, a gente não vai aguentar. Então, por que não? Parei, e no momento que eu parei, eu recebi essa oração. Uma pessoa me enviou essa oração assim. Eu falei, como assim? Isso não é à toa. É a oração de agradecimento à resistência. A gente parar para orar e agradecer a Deus pela nossa vida, porque é o tema de hoje. Um dos temas que Emmanuel nos traz é a luz da nossa existência, porque nós somos luz. E esse momento, a nossa vida é feita de poucos momentos. De uma semana para cá, de tudo que eu passei, no fim de semana enterrei um parente querido, o meu sogro, em 20 minutos. Em 20 minutos. E a gente fala, é pouco tempo, mas foi o suficiente o que Deus nos deu naquele momento para nos despedirmos, colocarmos e voltarmos, porque não podíamos cuidar dos mortos, precisavam cuidar dos que estavam vivos. E é isso que estamos fazendo. Então, assim, se nossa vida é toda feita de pequenos momentos, para que nos entregar na revolta? Para que se entregar na raiva? Para que se entregar? Porque é muito fácil, né? Quando você passa por problemas difíceis, você fala, por quê? Eu me interroguei, eu me cuidei tanto, eu não viajei, eu não saí, eu não curti nada, eu segurei essa quarentena na unha, na minha casa, trabalhando, e o vírus entrou. Então, é aí que é aquele momento que você fala, e agora? Minha sogra, que está no hospital nesse momento, tem uma fé que ela diz assim, Deus nos põe em prova, minha filha, numa calma. Há 2 dias atrás, no mesmo quarto de hospital, o marido morreu ao lado dela. E ela está lá, inabalável. E não é espírita. O mais lindo é isso. A confiança que ela deposita aí em Deus. E aquele momento tão precioso ali, de ela falar, vai, meu velho, já foi, deu seu tempo. E a gente poder aceitar isso e ver como a nossa vida é feita de pequenos momentos, né, gente? Nós não damos valores nas coisas que nos passam nas mãos. Então, eu escolhi essa oração para a gente agradecer, especialmente por eu poder estar aqui com vocês essa noite, que para mim é muito importante. Eu sei que muita gente gosta do estudo, mas eu, principalmente, preciso mais que todos vocês desse estudo, para me manter em pé, de cabeça erguida, em conexão com o melhor do mundo, que é isso que a gente tem que dar, né? O melhor de si, o melhor do mundo, tá? Eu vou tentar aqui achar agora, gente, o Emmanuel, que ele, eu não sei não, se eu não perdi ele aqui nas projeções. Ah, apareceu. Não vai ficar bonitinho igual o do Júnior, gente. Tenha um pouquinho de paciência, ele vai ficar mais curtinho para eu poder passar ele, tá? Espera aí, deixa eu só ajeitar a tela aqui. Aí. O capítulo de hoje é o capítulo 6, conforme eu coloquei para vocês lá no nosso grupo de WhatsApp. Valei-vos da luz. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Jesus, em João, capítulo 12, versículo 35. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e a que lhe acena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade
enquanto no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem, com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa, constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, conciliar e enriquecer-se no Senhor. Refleti na observação do Mestre e apreender-lhes-ei o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveita a dádiva do tempo recebido no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando os impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergistes, para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Emmanuel nos traz aqui um compêndio de como devemos viver. Mais uma vez, é uma lição maravilhosa. A minha proposta, como sempre, é a gente pegar, né, o contexto bíblico dessa passagem e depois a gente colocar e parágrafo por parágrafo o que Emmanuel quis dizer, tá? Então, primeira parte, eu vou pegar o contexto bíblico lá do João, capítulo 12, versículo 35. Então, a história que se passa é bem maior, o versículo 35, ele está fechando uma história. E, assim, essa história que a Bíblia vai trazer um pouco da luz que o Emmanuel vai destrinchar de uma maneira diferente. Nós podemos enxergar a luz como Jesus e a luz como o que Emmanuel vai nos trazer. Por isso que na hora que eu busquei a Bíblia, falei, acho que é interessante a gente ver essa versão de Jesus como a luz, né? Do comportamento dele, para a gente, ele é o nosso modelo, nosso guia, né? Para a gente poder nos espelhar nele. Então, é a entrada de Jesus em Jerusalém, resumidamente, fiz um resuminho aqui. Então, Jesus, quando ele entra em Jerusalém, ele está aclamado, porque as pessoas estavam, os que sabiam dos milagres dele, viram ele chegar e ficaram eufóricos. Jesus está chegando, ele monta num jumentinho e está entrando em Jerusalém. Devido aos milagres, né? O mais recente que eles lembravam era a ressurreição de Lázaro. Os fariseus de longe olhando, falando, olha lá, ó, lá o povo da maledicência, né? Olha lá, ó, vede, de nada adiantamos aqui. Reparai que todo mundo corre após ele. Todo mundo ali já, né? De olho em Jesus. E nas suas falas, né? Ele é interpelado por várias pessoas que vão chegando até ele, e ele anuncia que ele irá morrer, nas palavras dele. Ele tem a passagem, ele diz assim, se o grão do trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. E as pessoas ouvindo aquilo, iam atrás de Jesus e diziam assim, mas nós temos ouvido da lei que Jesus permanece para sempre. Como assim? O filho do homem será levantado, vai morrer? As pessoas não conseguiam compreender a profundidade, né, de Jesus. Nós sabemos disso porque temos o Espiritismo para nos ajudar a entender tudo, né, a grandiosidade das palavras que Jesus, naquele momento, não pôde trazer de uma maneira direta a todos. E Jesus, então, responde, ainda por pouco tempo, a luz estará em vosso meio. Andai, Alá, enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E ele se retira e se oculta longe deles. Porque, na verdade, eles queriam ver um Jesus festivo, um Jesus que aceitasse a aclamação. E ele, na sua humildade, não tinha essa intenção. E a luz. E aí fica essa luz, que fica para a gente assim.
Jesus é essa luz com exemplo de humildade? Sem dúvida. Mas Emmanuel vai nos trazer passo a passo agora dessa interpretação que Jesus também quis dizer que as pessoas não conseguiram perceber. Então, olha lá, quando ele coloca aqui, vamos lá, parágrafo por parágrafo agora, tá? O primeiro parágrafo, o homem de meditação, né? Que é aquela pessoa que vai parar para pensar, e não apenas ler por ler. Ele vai refletir sobre aquela leitura que ele está fazendo, que é o princípio do nosso estudo, né? Tem o quê? Encontrar pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Então, ele vem falando de luz, não vão perder o foco, porque o Emmanuel tem o foco. E o primeiro e o segundo parágrafo, ele está falando de primeiro, segundo e terceiro, ele está falando de tempo, passado, futuro e já entra o presente. Daí a luz vai chegar, a luz chega no presente. Então, ele vai colocar, nós nos vemos presos entre passado e futuro. Ó, ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e a cena do porvir. Me veio na mente, quando eu li isso, duas doenças de que nós somos portadores hoje, né, na saúde mental, na ausência da saúde mental. Viver no passado é a depressão. Viver no futuro é a ansiedade. Qual é a saída? É o presente. Ele vai dar essa saída para a gente. Por isso que eu disse que ele vai dar um caminho, um compêndio, uma cartilha para a gente seguir. Maravilhoso. Então, nós temos essas duas eternidades e que a gente não pode mudar, digamos assim, viver nelas, né? Para mudar. Uma passou, outra virá. Uma vai depender daquilo que você faz agora, né? Segundo parágrafo. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. Opa, saímos do passado e do futuro e jogamos o presente. Adoro falar de tempo, né? Sou professora de história, então caiu com a pessoa certa. Agora, neste parágrafo aqui, no terceiro, ele vai fazer algumas colocações, e aí eu vou levantar algumas perguntas aqui para a gente refletir. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade. Né? Essa imortalidade nós está dizendo que é a imortalidade da forma que a gente encara, é uma imortalidade. A existência da alma pós o corpo. Né? Você sabe que você vai, no futuro, morrer e existe uma alma, um espírito. Perfeito? E no pretérito, o que você olha para trás? Observa como é pesado isso. Trevas de ignorância, erros praticados, experiências mal vividas. A esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem. Então, eles ficam presos nesse passado de dor, de angústia, de culpa, de ressentimento, de mágoa, às vezes até de si mesmo, né? Da falta do auto-perdão, e não conseguem antever e uma melhora nesse futuro. Às vezes a pessoa passa a vida, gente, eu vejo muitas pessoas que não são espíritas e respeito profundamente, mas nós temos esse, digamos assim, a vantagem, não sei se seria essa palavra correta, de a gente saber que na imortalidade da nossa alma, com a morte, a gente não descansa. As pessoas pensam assim, ai, morreu, descansou. Aí eu olho e falo, oh, meu Deus, oh, Senhor, não, né? Não é fácil, porque assim, a gente não é melhor que os outros por saber que a vida continua. Pelo contrário, temos muito mais responsabilidades, às vezes é muito mais dolorido viver assim, mas é tão importante a gente pensar nesse futuro de uma maneira diferente. E assim, o passado, a maioria vislumbra esse passado no peso, na ruína, no desencanto, e não como aprendizagem. O nosso passado é a nossa aprendizagem, não é o passado desta vida que estamos falando. Nossas discussões são espíritas. Então, o nosso passado milenar, que nós sequer lembramos. Então, não é para você pegar o teu passado, se culpar e atolar no vitimismo e falar, ah, eu não presto mesmo, que horror que eu sou, e olha para o futuro esperando o descanso eterno. Como que se vive nesse hiato?
porque o presente não está aí no meio, está havendo uma separação, né, grandiosa. Então, ele vai propor, na sequência, qual é o caminho para se fazer, então, essa ponte dessa luz que o presente vai trazer, né? Rose, pode falar, amor. É que antes, Mary, no passado, nós éramos ignorantes, né? E agora, todo dia a gente errava. É absurdo, né? Um erro, assim, descabido mesmo, né? E agora a gente tem um pouco de conhecimento, né? Um pouco. Sim. Ainda estamos no caminho, ainda, gatinhando, né? Às vezes a gente se arrasta, né, amiga? Não chega nem gatinhar ainda. Bem, não é? Arrastando mesmo. Mas chegamos lá, né? E aí e veio, né, agora no presente, para a gente resgatar, né, alguns erros, e cada dia vem um pouco para a gente dar uma melhorada. Isso, Rose, isso é muito bem colocado. Então, assim, é importante essa compreensão do erro do passado para você poder viver o presente calmo, porque não existe injustiça, né? Não existe injustiça. Nós estávamos falando aqui antes de começar a reunião, de todas as tempestades que estamos passando, os nossos combos, né? Davi estava falando, mas por quê? Ah, porque Deus resolveu for uma prova. Não, não é Deus quem resolve. Isso vai das nossas escolhas mal feitas. E muitas vezes, para acertar essas escolhas mal feitas, fizemos novas escolhas que sequer lembramos. E agora estamos aqui, né? Nesse presente, com esse olhar. Mas não é o olhar, gente, eu não sei se eu deixei claro aqui para vocês, ó. Não é para você olhar como um passado de ruína e desencanto. Nossa, como eu sou uma pessoa horrível, eu não tenho jeito mesmo. Não, não é essa a ideia de se jogar para baixo e achar que não tem mais jeito, que está tudo escrito já, que não é o que você faça para melhorar. Não é assim, não é esse determinismo que nós estamos falando, tá? Meire, pode falar. Aproveitando o que a Rose falou, né? Às vezes a gente fica com medo, insegurança, né? E vem a depressão, né? Todas essas coisas, esses problemas, né? Que nós temos em termos de sentimentos. E é a culpa, né? Do que a gente deixou de fazer. E a gente não tem mais que pensar no que a gente deixou de fazer, né? Isso. Temos que estar aqui no presente. E é difícil para a gente, porque ora a gente está preso na culpa do que não fizemos, né? Ou deixamos de fazer, o que fizemos, ou que deixamos de fazer, e ora estamos pensando no futuro, que é a ansiedade. Então, a gente tem que realmente pensar no hoje. E o grande mal da sociedade nesse momento, né, é a ansiedade, né? Nós estamos sempre... porque ainda vivemos, né, num mundo muito materialista. Ainda não conseguimos nos desprender de ter ainda, né? Isso ainda nos preocupa muitas coisas materiais, né, que falta a nós um pouco de confiança, né? Não tem jeito. E a gente, essa ânsia, né? Essa ansiedade, que essa ânsia, né? De viver algo que a gente não viveu, a gente pensa. Porque uma das partes, eu falo isso porque o meu nome do meio era Marilyn Ansiedade Belloni Laureano. A gente acha que pode controlar as coisas. A gente pensa que a gente pode planejar tudo, que está tudo nas nossas mãos. Também não é esse o caminho, não. Que tem coisas que a gente não pode controlar. Sim, está fora da nossa alçada, né? Está fora da nossa alçada. E a partir do momento, e eu também sou muito isso, né? Eu melhorei muito por causa disso, nesse sentido. Se você controla e fala assim, você não consegue controlar tudo. Nem tudo está nas suas mãos. Esquece. Você vai viver ansioso, viver numa ansiedade. Não estou dizendo que não sou ansiosa, né? A gente vive numa ansiedade nesse momento. Sim. Mas já fui pior. Mas a partir do momento que também vem uma doença, que você pensa diferente, você fala assim, você não controla tudo. Não tem jeito de controlar tudo. E a gente tem que pensar um pouco mais nos faz também, às vezes, pensar, o amanhã esquece. Vamos viver o hoje. Quem tem uma doença grave sempre pensa assim, vamos viver um dia de cada vez. Porque se você for ficar pensando muito futuramente, ou na doença que tem, você fica louco, né? Então, vamos viver um dia de cada vez? Né? Então, é uma experiência difícil, né? Na verdade,
é que essa tentativa louca que a gente tem de controlar as coisas, que a gente pensa que tem esse poder de controlar, de antever, de se planejar para tudo, nos dá essa falsa sensação de que nós somos, nossa, amanhã vai acontecer isso, 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 isso. Gente, não precisa ter uma doença, né, terminal. Ó, tchau. Nossa vida é um sopro. Não está no nosso controle. A nossa parte a gente tem que fazer. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde agora, numa pandemia. Ninguém abrir mão de todos os recursos de prevenção. Mas, quando algo tem que acontecer e chegou aquela hora, você não vai controlar. Então, o que nos bate? No momento que essas coisas acontecem, o desespero, a revolta, a raiva, e isso te paralisa. Esse tipo de sentimento, você não se move, você se trava, e a gente está entre duas eternidades. A gente está lá no passado e lá no futuro. E aqui? E aqui? Vamos olhar. Igual eu falei para vocês hoje, com tudo que eu estava passando, eu falei, meu Deus, você está orando, está superando porque está orando, vai parar? Não vai parar, não. Tem que continuar. Eu fico comigo mesmo, discutindo comigo. Continue na oração, é subindo a sua energia, é fazendo a sua parte, às vezes trazendo até o meu depoimento aqui, para as pessoas que vão assistir depois lá no YouTube, no Facebook, ou mesmo quem está aqui e não sabia o que eu estava passando, de ouvir. Não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, muito pelo contrário, se eu fosse uma pessoa excelente, boa, talvez não estivesse passando por nada. Mas a minha luta de estar aqui hoje, por exemplo, era pensando nisso. O que eu vou fazer no meu presente, já que está tudo um furacão, para passar melhor? Eu vou chorar? Eu vou entrar em desespero? Eu vou brigar com Deus, é isso. Vamos lá, Deus, senta aqui, que não adianta. Então, respirei, aceita, trabalha pelo bem, vamos tentar para o bem de si mesmo, porque a minha função aqui é o meu bem, em primeiro lugar. É eu estar bem, eu estou aqui aprendendo. A semana passada, para mim falar com vocês a respeito de salário, foi uma superação imensa. Por quê? Eu já estava ali com a família diagnosticando, não sabia que eu estava, né, que o meu marido estava diagnosticado com Covid, mas eu estava num tema extremamente polêmico, porque eu sou uma pessoa que sou da luta, que estou no sindicato, que brigo pelos meus direitos. Quando o Emmanuel me trouxe aquela reflexão, eu falei, nossa, a gente tem que se preparar para tudo na vida da gente. Até para essas coisas que você não acha, que ali você demonstra a sua força, a sua fé no Espiritismo, que é o seu salário do mês. E, de repente, vem hoje, né? E mais essa eu falo, nossa, homem de meditação. Somos homens e mulheres de meditação e prática. Gostaria, eu tento, quero ser de prática. Então, vamos tentar ver o caminho que ele vai trazer para a gente? Então, não podemos ficar perdidos lá, remoendo nesse passado. Eu anotei aqui, gente, sobre a gente só olhar o passado da gente como ruína e desencanto, desespero, depressão, eu devia, igual a Meire colocou, aquela culpa que eu devia ter feito alguma coisa e eu não fiz, ou aquilo que eu deixei de fazer. Eu coloquei assim para a gente, por que nos cobrarmos tanto? Devemos nos perdoar e ser altruístas conosco mesmos. Que às vezes a gente deixa de nos perdoar. E a gente não recomeça. Porque quando a gente não se perdoa por um erro do passado, a gente não abre chance para recomeçar. Você fala, eu já sei o que eu vou fazer, eu sei como eu sou assim, ó. Você quer ver eu fazer isso de novo? Então, não é, nós não somos nada. Nós estamos em construção. Nós estamos em busca. E quem está em busca está sempre mudando. Isso é importante, né? Igual eu falei para vocês, eu tinha o nome do meio, que era ansiedade. Eu não posso falar que eu tenho, senão eu não tiro nunca. Eu não acabei de dizer que é meu? Não me pertence. Então, até mesmo no usar as palavras, a gente tem que se dosar, né? Pode falar, Meire. Não, é uma coisa que eu sempre tenho, naquele curso que a gente faz, né, que a gente faz da Joana de Ângeles, né, outra coisa que a gente não pode, para a gente evoluir, né, a gente precisa também não ficar no vitimismo, né?
ou no erro do passado, ou no vitimismo, né? Porque se a gente permanece nesse vitimismo, a gente nunca... Vamos pensar assim, para eu evoluir, né? Eu não posso ficar preso no passado, não posso também ficar desesperado com o futuro, mas eu não posso ficar achando que nunca o problema é comigo, né? Que o problema é sempre com o outro. Eu sou sempre a vítima. Então, se eu sou sempre a vítima, eu nunca fiz nada errado. O outro é que fez comigo. Então, o vitimismo, que é uma coisa que a gente sempre faz, né? Não estou dizendo que eu não faça, né? A gente vive caindo nisso. É algo que a gente tem que também, para evoluir, né? Para crescer, a gente tem que... Porque o que impede, né, desse vitimismo da gente crescer? É não ver o erro, né? Não ver o que precisa ser mudado, né? Exatamente. Você não pode nem só mergulhar no erro, não sair dele, ou ignorá-lo. A Joana, a psicologia de Joana de Ângeles, ela é maravilhosa por isso. Muita gente, quando começa a ler e a entender, quando vê que o dedo está voltado para ele, ele corre. Porque é a minha transformação. Sou eu que me transformo e ao meu redor as coisas mudam. Esse é o processo. Não é eu sou a vítima do mundo. Muito bem colocado, Meire, muito bem colocado. Ele vai trazer aqui, ó, a vida humana, pois, aí já é o quarto parágrafo, apesar de transitória, é a chama, olha que lindo, gente, que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, conquistar, ou seja, todo aquele erro que você acreditou que era um lixo e que só te serviu para te jogar para baixo, o presente te dá a oportunidade de você resgatar um por um, remendar, costurar, fazer uma nova coxa de retalhos aí na sua vida, enriquecer-se no Senhor. Então, a cada nova vida na Terra, a cada nova encarnação que recebemos, é uma bendita hora de você colocar em ação esse potencial que o presente te traz. O erro veio com você, mas ele não precisa continuar contigo. Você não é o erro, você cometeu um erro. Rose, pode falar. Aprender a ser luminoso, né? Sejamos ferramentas da bondade. A internet está caindo, né? Acho que é a sua, amiga. A tua imagem caiu aqui também. Deve ser mesmo. Usamos nossas habilidades e buscamos o bem maior, né? Demonstramos uma boa vontade. A ajuda dos companheiros espirituais nos favorece. Agindo desta forma, estaremos sempre bem acompanhados. Só há uma receita para afastar as más companhias, atrair as boas. É isso mesmo. Muito bem, Rose. Ele vai colocar aqui eu vou fechar depois com a ideia da atração, das ressonâncias. Muito, muito importante, né? Ele vai no quinto parágrafo daí trazer... Peraí, voltou, né? Em vez de ir para frente, peraí. Aqui, ó. Ele vai trazer o seguinte: andai enquanto tendes... Peraí, que ele saiu. Andai aqui, enquanto tendes a luz, né? Então ele diz, ó, reflete a observação do mestre, aprender-lhes-ei o luminoso sentido, andai enquanto tendes a luz. O presente, a vida de hoje. Não é a vida de amanhã, não é quando você desencarnar. A gente falava muito isso ano passado, quando estávamos estudando o livro Nosso Lar. A gente estava começando com o pessoal falava assim, ai, onde é o umbral? Ai, meu Deus, que medo do umbral. A gente fala, mas está acontecendo. A impressão que a gente tem é que a pessoa acha, ela vem com aquele pensamento, as trevas estão longe de mim. Nossa, como elas estão longe. E quando vai ficar perto? Quando eu morrer. Não é assim. Andai enquanto tendes luz. Então, assim, a luz é a nossa vida. Nós temos sempre vida. Não existe a morte. Há a troca, né, do corpo para o corpo fluídico. Então, a luz é conosco. Nós somos a luz. Davi discutia conosco, depois vai retornar. A presença de Deus dentro de nós é a luz. Nós somos luz, somos partículas de Deus.
Então, a cada oportunidade que temos ao abrir nossos olhos, e até enquanto dormimos aqui na carne, nós temos oportunidade de trabalhar, usar a nossa luz. Observa como os capítulos do Emmanuel, eles vão se somando, conforme a gente já está no sexto, vai fazendo o arado, vai fazendo o salário, vai juntando, e vai fazendo todo sentido, né? Aproveitai a dádiva do tempo recebido no trabalho edificante. Então, Meir falou, vai perder o tempo se vitimizando, reclamando, porque a minha vida foi assim, por isso que eu sou assim. Sabe por que eu sou assim? Sou triste, sim? Ah, porque aconteceu assim, minha mãe, meu pai, meu marido, meu filho, minha tia, todo mundo, nossa, é um horror. E você, um santo perfeito, sofredor, Deus é injusto com você. A gente faz isso. Não estou falando disso de alguém, né? É uma situação. Observa a gente quando passa por um problema. Se a gente lá não está lá, bem pequenininho assim, ai, Deus, ai, mereço isso. A gente faz isso. Então, conversa com você. Falei, que isso? Autopiedade, filho. Nossa, que triste. Vamos levantar essa cabeça? Olha lá. Então, olha aí. Aí começou o caminho, né? Reflete na observação do mestre, andar enquanto tendes luz, usa sua vida, sua luz, para ajudar as pessoas. No trabalho edificante. Não é qualquer trabalho. O seu trabalho, lá, o seu emprego, ou na sua casa, nos afazeres domésticos, porque isso também é trabalho, né? Tudo responde a uma lei do trabalho. O estudante, hoje é dia do estudante, que o trabalho é estudar. Olha isso, edificante, bem feito, em prol do próximo, cumprindo a sua função, sem prejudicar ninguém. Nós já vimos o caminho, o Emmanuel já nos trouxe essa explicação. E ele continua. Então, está no trabalho edificante? Está ótimo, mas não basta isso. Afastai-vos da condição inferior. Afastai-vos da condição inferior. O que significa afastai? Orar e vigiai. Onde está a condição inferior no que eu estou vivendo? Eu já observei? Eu mergulhei nela, enfiei a carona lá na lama da sujeira? Então, se a minha família está toda em briga, todo mundo em briga, eu falo, essa família é assim mesmo, vou entrar lá no meio, pá, todo mundo na lama. Afastai-vos. E esse afastai-vos não é você ir embora e largar todo mundo brigando. Falar, se lasque. Não, mas, poxa, o que está acontecendo? Será que eu preciso realmente, nesse momento, entrar nessa discussão? Será que é isso que eu quero? O que eu vou estar fazendo enquanto a minha família está brigando, enquanto eu estou com um ente querido no hospital? Eu posso ficar ali no meu mais alto entendimento, vibrando pelo bem daquelas pessoas. É possível, é difícil, muito, muito, mas é possível. Afastar, então você identifica aquilo que te rebaixa, aquilo que te puxa para as coisas mundanas e que você sabe que não é o caminho do seu espírito imortal, porque dentro da gente algo nos acusa. Quando a gente está fazendo uma coisa errada, se você chega num grupo de amigos e alguém está falando mal do outro e te põe no meio, você até entra para fazer parte do grupo, mas você entra com aquele negócio assim, eu sei que eu estou fazendo errado. E por que foi? Não tinha uma arma na tua cabeça. Olha, gente, vou tomar uma água, depois eu volto. Aí tá falando ainda, eu vou pegar um café agora. E uma hora eles vão parar. Ninguém te obrigou a entrar, né, na maledicência, que é um outro exemplo que a gente está bem banal, né, trazendo aqui. Então, sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, do hoje, na nossa marcha presente, sereis dominados pelas trevas. Porque estamos imersos nas trevas. Nesse momento, que estamos passando por uma pandemia, eu comentei com alguns amigos meus como esse vírus nos rebaixa energeticamente. Você cai, se você não cuidar das suas emanações mentais, você cai. Cai e afunda. Afunda, porque vai ter sempre aquele que vai te dar aquela força, é isso mesmo, olha, você fez tudo, tá tudo errado, e começa a crescer uma revolta, e revolta melhora o quê na pessoa? Então, você tem que ter o preparo
para você antever a condição inferior chegando na sua frente. E acaba anulando, olha só, ó, anulareis vossa oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos e regressando, na sequência, à morte, que nos espera, infalivelmente, a morte do corpo. Regressaremos ao sítio de sombra de onde emergimos, ou seja, a vida toda que nós passamos aqui, que poderíamos ter usado o presente de luz que Deus nos deu para crescermos, para galgarmos um novo degrau, que se fosse meio degrau, mas para cima, a gente desce 3, estaciona, né? E a lei é tão boa que não deixa a gente perder o que a gente já tem, né? Se deixasse, a gente perdia também. Né? Deus é bom demais, nos segura e fala, não, filho, o degrau aqui é o limite, vai. Vamos subir, né, Rose? Com muita proteção, o que a Rose colocou é muito importante, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. No momento que a gente mais precisa, nos momentos em que a gente acha que a gente não vai conseguir, as pessoas que estão orando para a gente nos dão uma força tão grande que a gente é capaz de sentir a força dessas orações. Eu sei, porque eu senti e sei que continuarei sentindo, porque a vibração de cada um de vocês da casa, a vibração de todos os meus amigos que estão ali olhando, orando, perguntando como é que estão, vocês saíram, isso dá força para você depois chegar e bater nas costas do amigo e falar, e aí, cara, valeu, olha, consegui. Assim como nós estamos conseguindo, muita gente consegue. E a gente tem que entender o que é elevar o nosso pensamento, a nossa, quando ele diz aqui, adquirindo mais alto entendimento, é no estudo? É, mas é na oração, e é principalmente na fé que Deus é bom, que Deus é justo, e que tudo que nós estamos passando são ajustes que nós precisamos, e mais que isso, muitas vezes pedimos, e Deus, na sua misericórdia, nos traz essa oportunidade. E nós podemos ou não escolher, e Deus é tão bom que ele não se importa se a gente esqueceu. Falar, não vou pegar essa oportunidade, ele te dá outra depois. Quantas outras vidas nós teremos para poder sanar as coisas que fizemos? Não há cobrança. A cobrança é nossa. É o mais incrível, é aquele que menos tem pressa, é o que mais se cobra, porque a gente esquece quando entra na carne, né? E nós vamos, olha lá, ó, novos degraus na sublime montanha da vida. Vamos é para subir. A montanha é para subir. Nós vamos subir, cada um no nosso tempo. Nós vamos chegar lá. A pressa é de cada um. Mas as oportunidades não deixarão de chegar, mesmo quando a gente não aproveita, mesmo quando a gente fecha os olhos e ainda faz birrinha. Ai, Deus, não, comigo não. Ela está lá. Para encerrar e abrir para quem mais quiser falar, essa semana eu estava lendo o livro, queria fazer o estudo da Kátia, não consegui, eu estou com o livro aqui, ó. Estou lendo No Mundo de Regeneração, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo, e eu tive a oportunidade de parar na abertura do livro aqui, um dos capítulos, no capítulo 2, tem uma frase do capítulo que eles fazem a abertura da página, né? E diz assim, quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonância, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferentes critérios seletivos. Eu achei de uma profundidade, de uma beleza indescritíveis. Nós também, né, Estela? A Estela até escolheu também essa frase para... Perfeito. É muito lindo, né? É muito lindo. É lindo e profundo, né? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Alguma coisa que passou em branco aí no estudo? Ou alguma frase que vocês queriam ressaltar? Fica à vontade. Eu gostaria de fazer só uma observação. Falou-se bastante em sofrimento, né? Pelo passado, pelo futuro, sofrimento no tempo. E a gente, só gostaria de fazer uma observação, eu sempre digo, a gente às vezes vive muito mal o hoje, o presente, porque a gente sofre muito.
E as pessoas reclamam pensando que o sofrimento vem até ela. Mas a maioria, grande maioria, talvez assim, 90% dos nossos sofrimentos, nós que buscamos com o nosso pensamento. As principais fontes de sofrimento que existem, isso está catalogado por psicólogos, terapeutas, tal, tem uma organização mundial, inclusive, que tem um estudo muito grande sobre isso, me esqueci o nome agora, dos Estados Unidos e do Canadá. Eles dizem o seguinte, que nós sofremos pelo passado por causa de autopiedade e culpa. Ou seja, ou nós sofremos ou fizemos alguém sofrer. E aí, então, a gente sofre por ter sofrido, ou por ter feito alguém sofrer. E a gente sofre com o futuro, que é o medo de sofrer de novo. A gente só sofre por causa do futuro e sofremos de ansiedade, que é o medo de sofrer. O medo de sofrer consequências de não conseguir, o medo de sofrer de novo uma coisa que já sofremos. Às vezes a gente linka o passado e o futuro e diz assim, eu tenho medo de sofrer de novo aquilo que eu já sofri no passado. E aí eu sofro hoje também por causa disso. Sabe? Então, a gente fazer essa limpeza, que a gente costuma dizer, né? É assim, de compreensão de que o passado está na história e que se a gente quiser saber o que a gente fez no passado, ou os nossos erros, a nossa culpa, olha para nós mesmos, faz um exame de consciência agora, porque nós agora somos exatamente o produto de todo o nosso passado milenar. E o futuro, você olha para todas as pessoas que te amam, teu anjo da guarda, essa questão divina em nós, e diz assim, olha, meu futuro é dessa luz aí, ó. Né? Então, isso não quer dizer que nós não vamos sofrer, não, porque tem provas que nos vão atacar o dia a dia. Mas daí você olha para ela com os olhos da luz da vida eterna, da luz do Cristo, da luz do ser, que veio para viver a vida abundantemente, e não a vida mesquinha, a vida severina, como diz João Cabral de Melo Neto. Né? Eu não estou aqui para morrer. Eu estou aqui para viver, e se eu morrer, eu morro para viver de novo. É isso. Obrigado. Muito, muito bem colocado, Davi. Obrigada, muito bem colocado. Nós vivemos um eterno fugir do sofrer. É um eterno fugir. Né? O lembrar do sofrimento para querer evitar depois, daí sofre porque está querendo lembrar e evitar o do futuro. E estamos no mundo de provas e expiação. E também me remete ao que o Davi falou, uma peça espírita, né? Por que você quer saber do futuro? Se você quiser fazer um bom futuro, faça um bom presente, né? Então, às vezes, a gente quer saber como é que vai ser, como não vai ser o futuro, é o que o Davi falou, né? É o presente, né? O que somos agora é um reflexo do que fomos, e o que seremos é um reflexo do que nós estamos agora, o que fazemos agora, né? Então, quer saber o seu futuro? Faça um bom presente, né? Ou quer saber do passado? Né? Eu queria tanto saber que eu fui no passado. Nossa, melhor não, né? Acho que é melhor, não precisa, não. É igual, olha aí, tá bom agora? Tá legalzinho? Não, então não vai, deixa quieto, deixa lá atrás, vamos cada dia fazer o melhor, né? Queridos, podemos então fazer o encerramento da noite? Eu vou pedir para minha amiga, querida Meire, fazer a oração de encerramento. Pode ser, minha amiga? Abre o som. Pode sim. Vamos, então, continuar nessa vibração que estamos, né? De paz, de estudo, que estamos aí ligados aos nossos mentores, ao grupo espiritual. Pedir que nos fortaleça na nossa caminhada, que nós possamos fazer um bom presente, que possamos cumprir, então, o nosso planejamento reencarnatório, possamos caminhar sempre no nosso caminho para evoluir, aprender sempre. Não esquecendo de pedir aos mentores que amparem todos os trabalhadores da saúde que estão amparando, que estão auxiliando, a todos que neste momento estão passando por esse momento difícil da provação da doença do Covid. Que os mentores os auxiliem para que possam levar o alento, o amparo a todos que estão passando pela doença e a todos os familiares que estão a perder seus entes queridos, perder o contato material, porque sabemos que a vida espiritual, a vida eterna, a verdadeira vida continua. Que Deus nos ampare sempre nessa nossa caminhada
e que possamos sempre vivenciar o Evangelho, para que possamos seguir um pouco do nosso modelo, né, de conduta, que é Jesus, para que possamos não só falar, mas sim vivenciar todos os seus ensinamentos. Que Deus nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos pelo carinho, pela paciência. Deus abençoe a nossa semana. Que nós possamos nos encontrar novamente na quarta-feira que vem. Todos bem, com muita saúde e muita paz. Deus abençoe e obrigada.